Olá, queridos viajantes, sejam muito bem-vindos ao Próxima Parada 747 e nesse vídeo de hoje eu te darei dicas para você escolher a hospedagem em Veneza. Mas antes disso, roda a vinheta! Muito bem, queridos viajantes, estão com viagem marcada para Veneza ou estão sonhando em ir para lá? Então assista esse vídeo que tem muitas dicas legais. E falando em dicas legais, se você ainda não está inscrito no Próxima Parada 747 do Instagram, vai lá, curta, compartilhe o nosso link com os seus amigos, porque tem muitas dicas de viagens que vão te ajudar a sonhar com a viagem. E quando a gente sonha com a viagem, gente, ela vem. É uma coisa incrível. Você começa a pensar num lugar, e de repente começa a aparecer um monte de propaganda e de repente aparece uma passagem em promoção e quando você vê, você encontrou a Carla Kurz e a Carla Kurz te ajuda a montar o seu roteiro. Inclusive, olha só, gente, entre em contato pelo WhatsApp ou mesmo pelo direct do Instagram e eu vou te ajudar a montar esse roteiro. Eu já viajei para mais de 60 países e Veneza foi um dos lugares que eu conheci, gostei, já montei muitos roteiros para viajantes. Aqui, ó, você tá vendo, ó, para você fazer uma foto assim como essa foi uma das fotos que eu tirei, essa foi uma foto que eu tirei na minha primeira viagem em Veneza e eu vou contar um pouquinho para você sobre essa história, de como que eu escolhi o hotel, quais foram as diretrizes e aí se fizer sentido para você, você pode fazer a mesma escolha que eu fiz, mas eu te darei outras opções também para que você veja qual que se encaixa melhor no seu perfil. Mas enfim, chegar em Veneza é algo surpreendente. Afinal de contas, você já viu Veneza em vários filmes. E nós temos sempre aquela imagem de Veneza, da gôndola, né? Veneza do Grande Canal, das grandes construções, das antigas construções, uma Veneza romântica. Tem até um casal de amigos meus que foram a Veneza para noivar, né? Numa gôndola, enfim, né? Aquela coisa toda romântica. Nem todo mundo é tão romântico assim. Tem gente que quer conhecer Veneza por conta da sua história, dos quadros, enfim. Não faltam motivos para visitar Veneza. Mas o fato é que no momento de escolher onde se hospedar em Veneza, é que o viajante muitas vezes estremece por dois motivos, tá? O primeiro deles é o valor. Veneza não é uma cidade barata, definitivamente. O bom é que você não precisa de uma hospedagem muito longa em Veneza. 2 dias, 3 dias em Veneza, você já resolve o básico de Veneza e tranquilo, você vai sair de lá feliz. E a outra questão de Veneza que dificulta um pouco, né? É a questão da locomoção. A locomoção é um grande problema. Quando eu fui a Veneza pela primeira vez, eu não tinha ainda celular com GPS funcionando bem, né, tinha lá minha internet com dados, eu era bastante confusa, eu ainda não, foi um dos primeiros lugares que eu visitei, então eu ainda não tinha muita noção de localização. E eu fiz toda a minha viagem com um mapa na mão, um mapa físico. E eu olhando ao decidir os hotéis, eu fiquei bastante confusa. Talvez esse seja o seu caso. E qual foi a minha lógica que deu super certo e depois eu repeti, tá? Então foi uma lógica que eu fiz na primeira vez e repeti nas demais, que é escolher um hotel próximo à Praça São Marcos. Por quê? Porque Veneza é cheia de canais. E esses canais, eles são todos, todos, né, as ruas, elas não são regulares. Existem vários becos em Veneza. Não fica tranquilo que beco em Veneza não significa violência, tranquilo, tá? Mas são lugares que você não tem para onde ir e é muito fácil se perder em Veneza. Então, uma das questões que são definidoras para sua hospedagem é onde ficar. Fique em algum lugar próximo a um hotel, né? Um hotel próximo a algum lugar turístico de fácil acesso. A Praça São Marcos é a que tem maior acesso, né? De mais fácil acesso. Então, por exemplo, minha situação, andei o dia inteiro por aquelas ruelas, pelos canais, enfim, lindo, maravilhoso. E a minha sorte na hora de voltar é que o meu hotel era bem próximo à Praça São Marcos, porque eu realmente não saberia voltar para o hotel se não fosse a referência da praça. Então, Veneza tem essa questão, tá?
Agora, existem outras opções para você ficar em Veneza? Existem outras opções. Tem do lado de lá, que a gente fala, né? Do Grande Canal, que fica logo à frente da Praça São Marcos. Mas para todos esses deslocamentos, muitas vezes você terá que usar o transporte público, que é o Vaporetto. O Vaporetto não é um transporte barato, tá? O Vaporetto custa R$ 7,50 €. Então, também às vezes, de um lado da ilha, em outros que eles chamam de sestieri, que são tipo bairros de Veneza. Às vezes eles estão, tem hotéis até mais baratos, né, longe da Praça São Marcos, mas você terá que pegar esses transportes públicos. Vai encarecer a sua viagem. Então, por isso, eu recomendo bastante que você fique ali mesmo próximo à Praça São Marcos. Agora, você vai pagar barato? Não, não vai pagar barato. Ficar na Praça São Marcos, próximo à Praça São Marcos, é mais caro e você vai pagar mais caro para ficar num quarto menor e num quarto mais antigo. Vale a pena pagar o preço? Bom, eu vou te mostrar uma coisa. Se você olhar esse mapa, à esquerda você tem Veneza, tá? Veneza, o Grande Canal, as ilhas, Murano, ali San Lázaro, que fica em Lido, né, que eles chamam. Enfim, essa é a parte que nós temos as ilhas. Você vai ficar na Praça São Marcos, que tá bem grande aí no mapa, mostrando São Marcos, que tá ali no meio do Grande Canal. Do outro lado, à sua esquerda, tem uma cidade chamada Mestre. Bom, Mestre é uma opção para você se hospedar caso o seu orçamento seja extremamente apertado, ou ainda se você quer ficar em quartos mais luxuosos ou quartos maiores, né, mais modernos, e não pagar a fortuna de Veneza. Se você quiser ficar num hotel bem chique em Veneza, tem diária de até R$ 35.000, acredite. Claro que não é o nosso caso aqui do Próxima Parada 747, jamais, tá? Mas olha só, nós temos aqui então Mestre à esquerda, que é uma opção para alguns. Se o seu orçamento é extremamente apertado ou você não gosta de quartos pequenos e antigos, vá para Mestre. Agora, ficar em Veneza é diferente, gente. Quando eu falo é diferente, é porque você consegue vivenciar Veneza na sua mais profunda expressão, nas suas infinitas possibilidades de passeios. E eu vou contar algumas coisas aqui para você. Para ficar mais claro, por que eu digo, por que ficar em Veneza, né? Por que ficar em Veneza e não em Mestre? Por exemplo, digamos que você esteja com uma viagem marcada para o Rio de Janeiro e a sua intenção no Rio de Janeiro é conhecer o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, a Praia de Copacabana, passar uma tarde em Leblon, passear em Ipanema. Esse é o seu objetivo na viagem. Faz sentido você dormir em Niterói? Não, não faz sentido. Ah, mas é mais barato em Niterói. Ah, mas é fácil chegar em Niterói, é só pegar a barca e rapidinho eu chego no Rio. Verdade. Verdade, é barato, é rápido, relativamente rápido, é mais ou menos o tempo que você vai gastar de Mestre até Veneza, de 15 a 20 minutos do seu dia ir e 15 a 20 minutos voltar, tá? Mas será que vale a pena? Se o seu orçamento for extremamente curto, sim. Se o seu orçamento for ok, e eu não digo grande, um orçamento, tá? É que não seja extremamente curto, vale a pena ficar em Veneza. E agora eu vou te dizer por quê. Quando os turistas saem da cidade, e quando eu falo os turistas, são os turistas dos cruzeiros, os turistas que ficam hospedados em Mestre, a cidade dá uma mega esvaziada. E é nesse momento que você vai conseguir aproveitar pontos turísticos que no meio do dia fica bem ruim de passear, que é, por exemplo, a própria Praça São Marcos, a Basílica e as ruas da cidade ficam muito mais agradáveis nos momentos intermediários. Mas que momentos intermediários são esses? Logo pela manhã, antes das 9 da manhã, são momentos bem agradáveis de andar por Veneza. E também no final da tarde, depois das 6 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde, a cidade já começa a esvaziar e você tem Veneza para você. Outra questão é que é muito legal você ficar em Veneza no entardecer. Veneza é uma cidade à beira do mar, né? Então, o pôr do sol na cidade é diferenciado, porque você tem o contraste da luz do céu, com aquela luz, né, reduzindo do dia, com o reflexo que acontece no Grande Canal e as construções. Então, é algo que você vai conseguir apreciar
muito melhor se você estiver hospedado em Veneza. Ah, Carla, mas não tem transporte público para Mestre até a noite? Claro que tem. Claro que tem, mas eles já são mais reduzidos. E outra questão é que muitas vezes quando você vai a Veneza, você vai querer jantar em algum lugar, tomar um vinhozinho. Veneza não é uma cidade de balada, tá? Você vai querer aproveitar. E confesso para você que se você, dependendo aí a sua capacidade né, ali de gestão, enfim, do álcool, Veneza é uma cidade toda assim, ó, facinho de se perder e o ônibus, o último ônibus sai a 1 hora da manhã. Passou disso, você não tem como voltar para o seu hotel, tão, não facilmente, tá? Não facilmente. Então, ficar em Veneza e aproveitar a sua mais profunda expressão é desta maneira. Aqui, olha, é quando essa foto eu tirei quando eu estava chegando em Veneza, na Praça São Marcos de Vaporetto. O transporte público é o Vaporetto, como eu falei, e assim você já começa a sua viagem olhando aqui o Palácio do Cali, a torre e a basílica que está ali ao fundo, ao lado do Palácio do Cali, nesta foto, tá? Então, também tem, como eu falei, a opção do trem, que você chega de qualquer cidade, chega de Roma até Veneza com tranquilidade. Então, vivenciar a mais profunda expressão da cidade, dorme lá. Acordar e já estar no lugar que você quer visitar é imperdível, né? Ter a cidade vazia para você também é bem legal. Agora, e os preços, Carla? Vamos para os preços? Vamos para os preços. Olha só, aqui você vê as opções, né? Você vê algumas opções de hospedagem, né? Então, dentro dessas opções de hospedagem aqui, olha, de um dia para outubro de 2022, 1.302, 1.458, 907. Mas lembra que eu falei que é bom você ficar próximo à Praça São Marcos. Então, você vai aqui, ó, em locais de interesse, vai selecionar Praça São Marcos e eles começam a te mostrar os valores. É caro? É caro, mas a gente está falando de um lugar que você não paga somente para se hospedar, você paga também para. É como você, quando você paga para entrar num parque. Né? Você não paga, não é apenas uma entrada, né? Não é apenas uma hospedagem, é você estar em Veneza. E isso faz toda a diferença. E olha, como você olhar aqui, ó, tem até hospedagem de R$ 787. É um hotel simples? É um hotel pequeno? É um hotel velho? É, tá? É porque em Veneza, nesse valor, perto da Praça São Marcos, é isso aí mesmo. Tá bom? Além disso, olha só, quero mostrar para você, então, para você comparar, aqui a gente vai verificar as hospedagens em Mestre. Olha a diferença, 453, 419, 588, 321, né? Olha só, olha esse Elite Hotel Residence aqui, olha só que bonito, ó, 540, ou seja, muito mais barato do que Veneza propriamente dito. Mas como eu disse, tem as questões relacionadas ao tempo da sua viagem, tem as questões relacionadas ao quanto você quer viver Veneza. E aí, será que vale a pena você pagar mais caro para ficar num quarto menor e mais antigo em Veneza? Conta aí pra gente nos comentários. Não se esquece de curtir esse vídeo, compartilha esse vídeo, que você ajuda o nosso canal a crescer, você ajuda a Prof. Carla aqui, né? Eu que já viajei aí para mais de 60 países, quero continuar viajando e você me ajudando com isso, eu vou poder te dar ainda mais dicas, tá bom? Um grande beijo para você e até a nossa próxima parada. Tchau, tchau!